Glória a Deus. Glória a Deus. Engrandecido ao nome do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, graças a Deus por estarmos aqui na casa do Senhor. Graças a Deus por mais essa grande oportunidade que Deus nos concedeu para a gente aprender de Deus, aprender da palavra do nosso querido e eterno Deus. Então devemos agradecer ao Senhor por cada coisa, por cada detalhe, porque o Senhor é merecedor. Bora cantar um hino para Deus, o hino de número 372. E enquanto a gente estiver cantando esse hino, você que trouxe a oferta ou dízimo para devolver na casa de Deus, você nunca diz, eu vou pagar dízimo, ou eu paguei o dízimo. Dízimo você não paga, oferta você não paga, você devolve. Então, quando o Senhor abençoou a igreja, quando o Senhor abençoou as pessoas, Ele disse, eu quero 10%, você fica com 90% e eu fico com 10%. Então, esses 10% você devolve na minha casa. Então, dízimo e oferta fala devolver. Louvado seja Deus, e não pagar, e não isso e aquilo, certo? A gente devolve o dízimo, a oferta na casa de Deus, mas a gente sempre ensina para a pessoa tomar cuidado e devolver movido por amor. Se tiver amor, devolve. Se não tiver, não adianta nada, porque não vai adiantar o teu lado, só vai adiantar o lado da igreja. Então é bom que adianta o lado da igreja e adianta também o teu lado, certo? Em nome de Jesus. Então, se eu devolvo uma oferta, devolvo um dízimo na igreja e devolvo com o coração fechado, isso não vai adiantar meu lado, não vai adiantar para mim. Eu não vou ser abençoado, certo? Então, eu preciso me esforçar para cumprir a palavra de Deus, mas cumprir por amor dentro do meu coração. Então, eu costumo muito estar batendo nisso, porque muitas pessoas, às vezes, eu tenho que dizimar, eu tenho que ofertar, senão eu li na Bíblia que tem umas maldição, que BBB e blá, blá, blá. Eu vou servir a Deus porque eu li na Bíblia que se a gente não servir a Deus, que a gente vai para a condenação eterna, BBB, blá, blá, blá. Essas coisas. A gente sabe que se a gente não servir a Deus, a gente não vai morar no céu, que a gente vai para a condenação. Mas eu preciso aprender a servir a Deus movido por um amor. Então eu preciso servir a Deus não com medo do inferno, mas por gratidão ao meu Deus, por tudo que Ele fez por mim, dando o seu único filho para morrer por mim naquela cruz. Será que não, Deus não merece eu servir Ele, eu adorar Ele com muito amor dentro do meu coração? Então, depois de tudo isso, eu não tenho motivo para viver servindo a Deus com medo de ir para o inferno. Eu tenho motivo para viver servindo a Deus, movido por um amor, por uma gratidão dentro de mim. Então, bora cantar em nome de Jesus. 372. Quem possui a Cristo, nele firme está, achará poder para o mal combater, porque suas promessas Ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer, vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá. Pois Jesus que impera, novas forças dá, e quem nele espera, sempre vencerá. Em qualquer batalha, não desmaiará. Do poder das trevas, há de triunfar. Deus lhe dará forças, nunca falhará, porque Jeová combate em seu lugar. Vencerá, vencerá,
por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá. Pois Jesus que impera, novas forças dá, e quem nele espera, sempre vencerá. Entre os inimigos, muito audaz será. Quem unido a Cristo nunca vacilar. Em Jesus firmado, luz espargirá, a luz do Evangelho para os libertar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá. Pois Jesus que impera, novas forças dá, e quem nele espera, sempre vencerá. Glória a Deus. Engrandecido ao nome de Jesus. Irmãos, hoje nós vamos meditar no assunto da nossa escola bíblica, o nosso estudo que seria para domingo, mas aí é a nossa Santa Ceia, e a gente passa hoje. A lição de número 10, a lição do dia 4 de junho de 2023, quando os pais sepultam seus filhos. Fica de pé. O texto nos diz: então, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. A verdade prática diz assim: não devemos ser indiferentes, à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. A leitura bíblica em classe, para quem não tem a revista, está no livro de Jó, capítulo 1, versículo 13, e depois do versículo 16 ao versículo 19. Jó, capítulo 1, versículo 13, depois do versículo 16 ao 19, que diz assim: e sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam, vinham na casa de seu irmão primogênito. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer as novas. Ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Amém. Curva sua cabeça em nome de Jesus e oramos a Deus agradecendo ao Senhor pela palavra lida. Querido Deus, agradecemos o Senhor nesse momento pela palavra lida. Agradecemos o Senhor pelo direito de ler a Tua palavra e pedimos ao Senhor, nos ajuda nesta caminhada, nesta noite toma a direção, a primazia desse assunto, dessa reunião,
e abre a porta da palavra e me ajude a ministrar, nos ajude a entender, nos ajude a guardar em nossos corações. Deus, em o nome de Jesus te pedimos, joga por terra toda a obra do mal, tudo aquilo que não provém de ti. E em nome de Jesus, oramos ao Senhor. Amém, Deus. E amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Irmãos, quero apresentar, louvado seja Deus, as pessoas que nos visitam. Está conosco Lucas. Cadê Lucas? Está ali, Deus abençoe. Maria Ruth, Deus abençoe. Nosso irmão Eliel e nossa irmã Keila, Deus abençoe. O que nós temos a dizer às pessoas que nos visitam? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a cada um e sinta-se bem no nosso meio. Irmãos, nós aprendemos e pelo curso da vida a gente entende que uma pessoa que tem 70 anos, outra pessoa ali tem 20, nós entendemos que aquele de 20, pela lógica, pela razão, aquele de 20 vai enterrar o de 70. Porque o de 70 já está chegando no fim da picada. O novo está chegando. Então sempre, a maioria é assim. O novo enterra o mais velho. Mas o ser humano na terra, ele precisa estar preparado, porque às vezes é o velho que enterra o novo. Pela lógica, pela razão, é o filho que enterra o pai. Mas às vezes o pai enterra o filho. Então o título da nossa lição: quando os pais sepultam seus filhos. Bora meditar nesse assunto em nome de Jesus. É preciso a gente disciplinar a mente, porque quem mais sofre nesse mundo é a pessoa que menos se preparou. Que menos se preparou. Você não vê em velório, muitas pessoas às vezes entram em desespero e perde o controle e desmaia e tudo aquilo ali não é porque ama mais. É porque não se preparou. Não se preparou. Então eu preciso viver preparando o meu psicológico. Você já viu até alguns, quando a gente toca no assunto de morte, moço, bora parar com isso, nós não vamos falar nisso não. Muitas pessoas não gostam nem de falar de morte. Quer dizer, pessoas que não se preparam, não alimenta a mente. E eu devo falar da morte, eu devo falar que vou morrer, que vou perder um ente querido. Porque quando chegar esse momento, a pessoa sofre menos. A pessoa sofre menos. Um dia eu falei para os irmãos num velório, eu disse: isso que o irmão está fazendo aí não é que ele ama a esposa mais do que eu amo a minha. A questão é que ele não se preparou. Um irmão, a esposa dele estava doente, desenganada dos médicos, e um dia eu toquei no assunto. E ele só olhou para mim e disse: não, irmão Agnovan, Lene não vai morrer. Aí eu disse: se você crê assim, amém. Só que você está crendo acima
do que Deus criou. E aí, ele não esperava. Aí a mãe dela trouxe ela aí para Doutor Afonso, em Ceabra. Ela morreu. Quando ele chegou aí para visitar ela, já recebeu a notícia na porta da clínica que ela tinha falecido. Deu um estralo na mente dele, ele começou correndo lá dentro da clínica. Aí ganhou a rua, tiveram que pegar ele praticamente à força. Trouxe, aplicou um medicamento. E à tarde, a gente providenciou pegar o corpo. À tarde, chegou com ele gritando. E gritou à noite. E no outro dia, para a gente sepultar o corpo da mulher dele, teve que a gente segurar ele à força. Aí, quando foi já, isso, a mulher morreu na segunda-feira, de madrugada. Quando foi na quarta-feira, ele chama a menina, vai para o cemitério. E de madrugada, e deitou sobre a sepultura e gritando, Sailene, Sailene. E acordando os vizinhos tudo. Aí eu falei para os irmãos, isso aí é porque ele não se preparou. É porque ele nunca aceitou essa ideia morte. E é a ideia que nós mais devemos aceitar, essa ideia morte. Então lá em casa, quando um morre, meu irmão morreu de repente, a gente chorou ali a meia hora e disse, agora bora resolver as coisas. Meu pai morreu de infarto fulminante. Quando recebi a notícia, chorei e disse, agora eu tenho que encarar. Então a gente foi resolver as coisas. Então, lá em casa, quando nós era menino, minha mãe levava nós para os velórios, chegava lá, levantava a gente, botava a gente cara a cara com o defunto. E dizia, chegava em casa, ela dizia, olha, tá vendo lá? A morte chegou na casa de fulano hoje. Hoje ou amanhã pode chegar na nossa casa também, que nós não somos melhor do que ninguém. Então minha mãe nos ensinou, a morte ela vai bater na nossa porta. Então a gente precisa, não tem como se preparar 100%, mas tem como administrar isso na nossa mente. E a coisa que eu acho mais feio é um velório de crente. E crente está desmaiando, crente está gritando, crente está aparecendo. Ah, eu não aceito, não aceito, não aceito. Ninguém quer, mas todos sabem que a morte é uma realidade. E que o cara quer ou não, ela vai bater na porta. Nós estamos falando de morte. Um dia o cara diz que a morte chegou na casa do cara e disse, ei, tal dia eu venho te buscar. O cara era barbudo, cabeludo. O cara foi lá no dia, tirou a barba, tirou o cabelo e vazou. Foi lá para um estádio, assistir um jogo de bola. Aí a morte chegou e disse, cadê fulano? Esse moço saiu. Ih, rapaz, mas eu não posso perder a viagem. Hoje eu tenho que derrubar um. E aí disse, eu vou lá no campo de bola, lá no estádio, tem muita gente. Chegou lá, olhou para um lado, olhou para o outro e disse, é aquele careca velhaco lá mesmo. Não teve jeito, era o dia do cara. Era o dia dele encontrar com a morte. A morte foi lá e pau. Então, eu preciso administrar isso. Você já viu até muitas igrejas de crente aí ensinando coisa errada a respeito da morte? Quando a gente fala de morte, diz, eu não aceito. Em nome de Jesus, eu não aceito. Se a Bíblia diz que a morte passou a todos os homens, os crentes, que os crentes não vão morrer, nós temos que lutar para não morrer. Se adoece, bora para o médico. Se a barriga está doendo, bora tomar um dipirona. Se tá, bora correr atrás para nós viver mais, para nós ir driblando a danada da morte. Mas tendo consciência que um dia
vai ser inevitável esse encontro. E eu, sabendo disso, o que eu preciso fazer? Viver a palavra de Deus, para quando a danada bater na minha vida, na minha porta, que eu tenho o direito de partir para a eternidade e ter a vida eterna ao lado de Deus. É a única esperança para mim e para você, é a vida eterna. Agora, que a danada vai bater, vai. Então, quando um pai tem que sepultar um filho, sepultar o pai da gente já não é bom, imagina sepultar um filho da gente, porque a gente que vai ficando velho, a gente vai criando uma ideia que é os nossos filhos que vão nos enterrar. E quando um pai tem que enterrar um filho, não é fácil, mas tem que fazer. Bora ver a respeito desse negócio dos filhos de Jó. O patriarca Jó era um homem próspero, tinha uma família feliz e desfrutava de razoável segurança. Sua esposa era uma mulher dedicada à sua casa e tudo parecia dentro da normalidade, até que a tragédia familiar se abateu sobre a sua casa. Nesta lição, estudaremos a respeito da morte dos filhos de Jó e como a família do patriarca passou por essa tragédia. Veremos que a experiência de os pais sepultarem os filhos talvez seja a experiência mais dolorosa da vida humana e, ao mesmo tempo, como podemos encontrar na Bíblia a palavra de Deus consolo diante desse quadro. Então, Jó passou por essa tragédia, encarou essa tragédia de ter que sepultar seus filhos. É fácil? Não. Mas ele teve que encarar. E eu e você precisamos pedir a Deus força, pedir a Deus coragem, porque assim como aconteceu na vida de Jó, na vida de A, na vida de B, pode acontecer na minha e na tua vida. A família de Jó. Quem era Jó? O patriarca Jó nasceu no norte da Arábia, na terra de Uz. As pesquisas dizem que ele viveu numa época anterior à de Moisés, antes mesmo de Abraão, entre os séculos 25 e 28 antes de Cristo. Naquele tempo, a longevidade humana era maior que a atual, o que explica a sobrevida de 140 anos do patriarca. Mas especificamente ele nasceu depois do dilúvio e tornou-se um homem rico e próspero. Seu caráter santo foi testemunhado pelo próprio Deus, homem sincero, reto, justo, temente a Deus e por isso se desviava do mal. Então Jó ele nasceu lá no norte da Arábia, viveu 140 anos e tinha um caráter, um testemunho exemplar que o próprio Deus deu testemunho da vida de Jó. Porque ele era um homem sincero, era um homem reto, era um homem justo, era um homem temente a Deus. E por isso a Bíblia diz que ele se desviava do mal. Mas nem por isso Jó se livrou dessa tragédia de ter que perder seus filhos. A esposa de Jó. Tudo que se sabe a respeito da esposa de Jó é o que está registrado no capítulo 2 do livro de Jó. Ela ganhou a fama de uma mulher insana e ambiciosa por causa da perca de todos os bens materiais e dos filhos que foram mortos por uma tragédia. Ainda, Jó foi vítima de feridas purulentas, aquela lepra, das quais ela teve repugnância. Todavia, fazia o seu papel de esposa, não abandonando o patriarca. Indiscutivelmente, a esposa de Jó foi perdendo a paciência diante da provação do seu esposo.
Seu desespero afetou sua fé, a ponto de levá-la a declarar para o seu marido: amaldiçoa a Deus e morre. Ela teve 10 filhos com Jó, e como não se deixou influenciar pela proposta desesperada de sua esposa, o patriarca suportou tudo até que Deus virasse a sua sorte e transformasse o mal em bênção. Então a mulher de Jó, ela foi aguentando, que ela sabia que aquilo que estava acontecendo era uma provação. Era uma provação. Mas ela foi aguentando até foi perdendo a fé. A fé foi perdendo força. E até que ela chegou para Jó, disse: eu estou sem paciência e tal. Amaldiçoa Deus e morre. Lembra que ele disse, assim como fala uma louca, fala: tua mulher e tal. Mas Jó estava ali, esperando em Deus, que Deus virasse a página, transformasse o mal em bênção. Os filhos de Jó. Jó estava atento ao modo de viver de seus filhos. Esses tinham uma rotina social de banquetes, muita comida e bebida. A Bíblia mostra que o pai apresentava sacrifícios a Deus por seus filhos e orava por eles todos os dias. Ou seja, havia zelo e cuidado do patriarca para o bem-estar espiritual de seus filhos. Então Jó estava atento. Ele sabia que seus filhos gostavam de comer, de beber, de banquetes. Mas ele fazia sacrifício, apresentava sacrifícios a Deus em favor de seus filhos. Ele orava pelos seus filhos. E tal. É o meu dever, é o teu dever, orar pelos nossos filhos. Todos os dias. Lidando com a morte dentro da família. Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos. Os versículos 18 e 19 relatam um momento em que a notícia da morte de seus filhos chega à casa de Jó. Quando tudo parecia normal, a morte o surpreendeu. Todos os seus filhos morreram. Deus não nos criou para morrer, mas a morte é uma maldição advinda do pecado. E só o Senhor Jesus foi capaz de cravar essa maldição no lenho de sua cruz no Calvário. Assim todos ficamos perplexos diante da morte, e principalmente quando envolve alguém próximo a nós. Por isso, a palavra de Deus nos mostra que devemos estar conscientes quanto à realidade da morte. Não temos domínio nenhum sobre ela. Entretanto, a nossa confiança está em Cristo. E por causa de sua ressurreição, podemos afirmar que a morte não nos retém na sepultura, mas servirá de meio para adentrar a vida eterna com o nosso Salvador. Bendito é o nome de Jesus. Então eu preciso, como eu acabei de falar, você precisa disciplinar nossas mentes. Deus não fez o homem para morrer. Deus fez o homem para viver eternamente. Mas o pecado levou o homem a morrer. Mas através do que Cristo fez por nós naquela cruz, eu e você temos o direito de não ficarmos na sepultura, mas que no dia do arrebatamento da igreja, a morte não vai segurar a gente na sepultura e vai ter que dar os seus corpos segundo a palavra de Deus. E aí, louvado seja Deus, nós vamos viver com Cristo na eternidade para sempre. Então a morte servirá de meio para adentrar a vida eterna
com o nosso Salvador. Bendito é o nome de Jesus. Então eu preciso me conscientizar de que a morte a qualquer hora chega e bate na minha porta ou na porta de um dos meus. E eu preciso estar com uma mente disciplinada. Eu vi um homem no velório de um filho. O filho era cantor e esse filho morreu num acidente. E esse pai perguntou para o repórter: Deus existe? O repórter disse: Deus existe. Ele disse: se existe, por que ele fez isso com meu filho? Então quer dizer, isso é uma ignorância. Ou a pessoa acha que Deus não tem o direito de tirar a vida. E Ele deu, Ele tira. O que eu preciso fazer é disciplinar minha mente, é condicionar minha mente para entender isso, porque senão vai ficar pior. Vai murmurar, vai falar besteira, vai falar contra Deus. No velório de um irmão meu, ele tinha 24 anos, estava na igreja, e do nada ele caiu, morreu. E no velório, quando perguntaram se alguém da família queria uma oportunidade no culto fúnebre, minha mãe disse que queria. E naquele culto, minha mãe disse assim: eu sei que está doendo, porque Deus tirou o melhor filho que eu tinha. Deus tirou de mim o melhor filho. Mas eu sei que Deus fez o melhor para ele. E aí eu não entendi, eu não era crente. Depois de alguns dias eu perguntei para minha mãe: por que a senhora falou assim? Ela disse: meu filho, porque Deus é que sabe do futuro, eu não sei de nada. Se meu filho fica aqui, quem sabe ele afastaria da palavra de Deus, desviaria da igreja, e quem sabe envolveria com coisas que não agradam a Deus, e lá na frente morreria sem um direito de vida eterna. Então meu filho morreu nos meus braços, e eu conversando com ele sobre a eternidade, e eu via isso mesmo. Então era ele passando mal, mas consciente, e minha mãe com ele no colo e dizendo para ele: meu filho, se você fez alguma coisa errada, peça perdão a Deus, porque você pode entrar na eternidade daqui a pouco. E ele maniava a cabeça. Então minha mãe foi muito forte, e ele morreu no colo da minha mãe. Então, crente quando tem visão, crente sabe que o bem maior para a nossa vida chama-se salvação. Chama-se salvação. Mas muitos, quando perdem um filho: ah, mas meu filho estava na igreja. Ah, mas eu estava buscando a Deus. Ah, mas eu servi a Deus. Em outras palavras, está alegando o que fez para Deus. Muitos até dizem: Deus, eu dou o dízimo na igreja. Alega até o dízimo. Eu sou fiel ao Senhor. E eu preciso alimentar essa ideia de que assim como aconteceu com Jó, pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Que nossa família não é melhor do que família de ninguém. Então a gente precisa ir alimentando isso, porque um dia pode acontecer. É fácil? Não. É muito difícil. Eu vi o que minha mãe sofreu. E o pior, meu irmão morreu dia 27 de fevereiro de 91, e dia 2 de fevereiro
25 dias, minha mãe perdeu um irmão assassinado, o único irmão homem que ela tinha. Então, dentro de 25 dias, ela perdeu um irmão e um filho. Mas Deus deu força, dentro da palavra ela encontrou força e conseguiu reagir. Louvado seja o nome do Senhor. Razões para a tristeza do luto de Jó e de sua mulher. De certo modo, Jó tinha uma família feliz. Nesse contexto, Satanás desafiou a fidelidade dele e o atacou frontalmente com a morte de seus filhos. A Bíblia não fala do sepultamento dos filhos de Jó, mas certamente ele aconteceu. É importante ressaltar que uma perda como essa traz uma tristeza imensa. A palavra de Deus diz que há tempo para tudo. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar. A tristeza e o choro passaram a fazer parte da família de Jó, outrora feliz e próspera. Então Satanás, ele desafiou a fidelidade de Jó, acabou atacou frontalmente com a morte de seus filhos. Mas nem por isso Jó negou a Deus, continuou fiel a Deus. Mas aquela família que parecia uma família feliz e próspera, passou a ter que conviver com a tristeza e o choro. Fidelidade ao Senhor em meio à dor. O capítulo 1 de Jó mostra a reação do patriarca diante da notícia trágica da morte de seus filhos. Jó rasgou o manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou ao Senhor. Isso mesmo. Jó adorou a Deus. Aqui ele iniciou o processo de aceitação do ocorrido diante do Senhor da vida. Essa passagem bíblica nos mostra que a dor da perca não passa, mas o processo de aceitação torna o luto mais digno. Por isso, o patriarca pôde dizer, em atitude de adoração: "Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Ainda o texto bíblico diz que Jó em tudo não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então eu preciso orar. Você precisa orar. Porque as tragédias podem assolar nossa vida ou nossa família. E se um dia assolar, precisamos pedir muita força a Deus para a gente não murmurar, para a gente não perder o controle e para a gente buscar força na palavra de Deus, em Deus, e não murmurar contra Deus. Então Jó não murmurou. Ele disse: "Nu eu vim e nu..." Certo? O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então Jó, encarando tudo isso, essas percas, Jó, ele não atribuiu culpa nenhuma ao Senhor. Ele ficou na dele. Ele ficou na dele. Então isso é uma lição para a gente se esforçar. E quando acontecer alguma coisa,
adorar o Senhor, mesmo na dor. Então Jó, ele adorou a Deus na dor. Ele adorou. Ele provou para o mundo, para Satanás, que ele adorava a Deus independente da alegria ou da tristeza. Teve um dia que eu estava no velório de um irmão, foi preciso eu chamar um irmão e falar para ele: por favor, você está perdendo o controle. E você é crente, é para ter domínio próprio. Ah, mas é que eu tenho um problema de nervo. Não, não tem nada a ver com problema de nervo. Problema de nervo não pode levar a gente a culpar a Deus por alguma coisa que aconteceu na nossa vida, não. Então, para que Deus foi me dar esse filho? Para depois levar ele, ele deveria não ter me dado esse filho. Eu olhei para ele e falei: quem sabe é o Senhor, porque Ele te deu e porque Ele tirou. Cale a sua boca, coloca a sua boca no saco e sossega. Porque pode ficar pior para você. Não culpe a Deus por nada. Porque Ele não é culpado de nada. E às vezes, eu falei para ele: quem sabe Deus tirou a vida do teu filho, dessa criança, porque essa criança, lá na frente, essa criança poderia envolver com coisas erradas. Então, por exemplo, quando Heloísa estava na barriga de Gilvinha, Gilvinha botava a mão, a gente botava a mão na barriga e fazia orações. E Gilvinha falava: Deus, essa criança que está na minha barriga, se for para vir ao mundo e te louvar e te adorar, que o Senhor deixa vir. Senão, o Senhor pode levar. Porque eu não quero, se não for para te louvar. As irmãs, mas não sei o que, irmã Gilvinha, BBB. Não, Gilvinha estava certinha e eu copiei aquela oração e Deus já orava mais ela. Para que você quer um filho se não for para adorar a Deus? Para daqui a pouco estar te dando quebra-cabeça? Daqui a pouco, você entendeu? Está morrendo sem esperança de vida eterna. Era melhor ter morrido no ninho e ter se salvado. Então nossa visão tem que ser o quê? Salvação, salvação, salvação. É a vida eterna para o nosso filho. Os cristãos e o luto. Não culpe a Deus. Não é muito difícil de, nos momentos de perca inesperadas, o ser humano se desesperar e passar a blasfemar contra Deus. Não é isso que aprendemos com Jó. O antigo patriarca nos ensina a viver a confiança em Deus, mesmo no momento delicado da morte inesperada de um ente querido. Nem sempre saberemos o motivo da morte de uma pessoa amada ou de um determinado sofrimento. Há mistérios na vida que não conseguimos desvendar na terra. O próprio livro de Jó não revela por que os seres humanos sofrem. O que o livro nos ensina e encoraja é suportar o sofrimento com paciência, achando-se fiel nos caminhos do Senhor, diante do processo de um sofrimento imerecido.
haverá um dia em que tudo estará patente diante de nossos olhos. Então tem coisas que não adianta a gente ficar questionando, querendo que Deus explica do nosso modo, e Ele não vai explicar, porque Ele é Senhor, Ele é o dono, e Ele explica se Ele quiser explicar. Se não quiser, a Bíblia diz que o meu dever é se calar. Então, Jó se calou, e o que Jó fez, ele deixou um grande exemplo, uma grande lição para todos nós. Uma lição de um homem que tinha Deus e que tinha controle da situação. Vivendo o luto, o patriarca Jó, com o patriarca Jó, aprendemos que o crente em Jesus não deve ser indiferente ao luto, pois psicologicamente isso não é saudável. Como seres humanos, devemos manifestar as emoções próprias de um momento de luto, tais como o choro, o silêncio, a compenetração. Diante da dor da família de Lázaro, nosso Senhor agitou-se no espírito e comoveu-se e chorou. Então não é fácil, mas tem como. Mantenha a esperança. Vimos que é saudável manifestar emoções próprias do período de luto, mas também é verdade que o crente não deve se desesperar como quem não tem esperança. 1 Tessalonicenses 4,13. É preciso levar em conta a morte. Portanto, a palavra de Deus traz consolo e conforto para a alma enlutada. Um dia, brevemente, estaremos para sempre com a pessoa querida que partiu em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Deu para entender, não deu? Nós precisamos manter a esperança. Precisamos manter a esperança. Teve um dia, quando Kel da irmã Merinda morreu, e eu estava indo na casa do irmão Luiz Alexandre ver ela. Estava indo mais Gilvinha, quando eu entrei no carro, falei, Deus, o que eu vou falar para uma mãe enlutada que perdeu um filho de uma forma tão trágica? E aí quando eu entrei no carro, Deus falou para mim, fale para ela que as orações dela não ficou em vão. Cheguei lá, irmã Merinda, naquele queixa de mãe, e depois eu olhei para ela e disse, quando eu entrei no carro, Deus mandou eu falar para a senhora que as suas orações não foi em vão, que ele teve tempo. Antes dele morrer, ele teve tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ela se conformou, o coração dela se consolou. Eu disse, já morreu, não volta mais. Mas Deus mandou dizer para a senhora que as suas orações e os seus jejuns não ficou em vão. Sem dúvida, a morte é uma experiência muito dolorosa para o ser humano. A de um filho, então, tem uma sobrecarga psicológica imensa. A dimensão da dor, da perca de um pai ou de uma mãe é incalculável. Por isso é importante que levemos em conta essa declaração do salmista. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. No processo do luto, não devemos culpar Deus, mas manter firme a nossa esperança nele. O Senhor Jesus venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a verdadeira consoladora. Essa é uma verdade consoladora e, ao mesmo tempo, esperançosa. Portanto,
nesse momento, é tempo de confiar em Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então a gente precisa alimentar muito isso e ter em mente que assim como aconteceu com os outros, pode acontecer com a gente. Assim como muitos pais sepultaram filhos, a gente também pode sepultar. Então nós precisamos buscar muita força em Deus, para não culpar o Senhor e tal, mas adorar o Senhor, independente da dor. Que Deus em Cristo te abençoe. Esse foi o assunto de hoje, relacionamento em família. Superando desafios e problemas, né, com exemplos da palavra de Deus. Nesse momento, enquanto a igreja ora e intercede, eu quero convidar nossos amigos para vir receber Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Se Deus tocou no seu coração, Deus falou contigo nesta noite, e você quer, levanta de onde você está e vem aqui à frente para receber Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida. Cadê a primeira pessoa que quer receber Jesus como o Senhor e Salvador? Eu quero orar você, eu quero te consagrar a Deus, eu quero te apresentar a Deus. Cadê a primeira pessoa em nome de Jesus? Não tendo, que Deus em Cristo te abençoe e que esta não seja a última oportunidade da sua vida, viu? Bora orar, fica de pé em nome de Jesus. Bora encerrar nosso culto, nossa reunião, em nome de Jesus. Quantos necessitam de oração? Eu também, a minha casa, necessitamos das orações dos irmãos. Querido Deus, em nome de Jesus oramos ao Senhor para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Deus, te agradecemos por esse estudo, por esta palavra, e peço ao Senhor que esta palavra fique aqui no meu coração e me ajuda, Espírito Santo, a colocar em prática. Deus, continua nos preparando, nos ensinando, para que nós possamos enfrentar a vida como temos que enfrentar. Deus, em nome de Jesus, eu te apresento a cada um que pedir oração em favor de si ou dos seus. Visita a família de cada um, se é enfermidade, cura, se é problema, resolve, e peço ao Senhor, dá-nos um retorno abençoado e um sono tranquilo. E em nome de Jesus, Deus, oramos ao Senhor. Amém, Pai, e amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós. Quantos podem dizer amém? Amém. Deus te abençoe.